Então quem está na linha conosco é o Júnior. Exato. Ele. E o Clério, é isso? Isso mesmo. Então, tá certo. Ok, já está vendo sua tela, tá, Sheila? Estão visualizando, então tá ótimo. Tá ótimo. Júnior, boa tarde. Boa tarde, Sheila. Eu atuo boa tarde. Eu atuo como especialista no produto Case, aqui na Dell, que é um produto que faz o gerenciamento do ambiente de TI, né? Uhum. E a intenção, então, hoje aqui é falar um pouco sobre essa solução. O Clério me passou algumas informações referente ao ambiente de vocês. Sim. Mas, certamente, durante a nossa conversa, também vou te fazer mais algumas perguntas e quero que você também fique bem à vontade para estar me interrompendo durante a apresentação. Ok. Para sanar as dúvidas que você tiver, tá certo? Beleza. Então, eu sempre começo lembrando assim, alguns desafios que a área de TI das empresas normalmente possuem na atualidade. Primeiro, a questão de nível de conhecimento da equipe, como manter esse conhecimento sempre em dia, em termos de tecnologia, sem ter que estar investindo um valor tão alto em treinamentos e, ao mesmo tempo, adequar a tecnologia que a empresa necessita para o seu negócio final, né? Sim. Então, essa questão de nível de conhecimento em geral é um desafio para uma parte das empresas, até porque a gente sabe que hoje a TI ela cuida não apenas de rede, mas também da questão de segurança, armazenamento de informações. Muitas vezes TI e telecom também está dentro de... telefonia e telecom também está dentro da área de TI, né? Então, a necessidade de multidimensões através de um mesmo profissional. E tudo isso alinhado a manter dentro do orçamento de TI, que normalmente não é a área que recebe o maior valor de orçamento das empresas, né? Uhum. As empresas têm uma preocupação aí de estar utilizando soluções que vão que vai proporcionar um retorno de investimento de maneira bem rápida. Você tem algum desses pontos que eu comentei que você se identifica? Olha, acho que não tem nenhum setor ou empresa de TI que não se identifique com alguns ou todos esses pontos, né? Uhum, eu tenho algumas peculiaridades pode falar. Não? Fique à vontade. Eu quero conhecer também um pouco do seu ambiente, então para mim é importante que você fale também para poder direcionar mais a apresentação. Isso. A gente tem umas peculiaridades, como atua na área de logística, então muitas vezes eu monto uma operação para atender um determinado cliente e tudo. Então, essa operação, eu tenho uma operação por, sei lá, 24 meses, e aí faço leasing dos equipamentos, monta-se um armazém, né, um centro de distribuição para atender aquele cliente. Então, naquele período ali de cerca de 12, 24 meses, eu preciso controlar todos os itens de informática que estão lá. Agora, a minha preocupação é a seguinte, o case, ele é só para eu utilizar com nós ativos, tipo notebooks, impressoras de rede, switches gerenciáveis e tal, ou eu também posso entrar manualmente com o controle de impressoras matriciais, no breaks, porque eu preciso garantir que, da mesma maneira que eu tenho que ter um planejamento de manutenção, acompanhamento de instalação de patches, configuração, gestão de configuração dos nós ativos, notebooks e por aí vai, estações de trabalho e tal, eu também preciso fazer o mesmo para os meus outros itens. Impressoras matriciais, eu tenho muita por causa do meu tipo de negócio. Perfeito. Então, eu devo ter aí quase que 1 para 1. É um usuário, uma impressora matricial, entendeu? Dentro da estrutura de armazém. Eu tenho armazéns que eu chego a ter 40 postos de trabalho em 3 turnos diferentes. Então, eu preciso ter um planejamento de manutenção da parte de no-breaks, impressoras,
que mais? Entendi. Enfim, todos os itens envolvidos ali, né? E será que a plataforma Case, ela vai me atender nessa? Sim, deixa até eu vou pular alguns slides e vou direto aqui para falar sobre o K1000 e o K2000. E aí até eu vou entrar na ferramenta para você ter uma ideia de como é que funciona. Então, assim, hoje nós temos 2 appliances que auxiliam nessa questão de gerenciamento do ambiente de TI como um todo. O primeiro deles, que está no lado esquerdo da tela, nessa parte do ciclo azul, é o K2000. Então, ele auxilia na implantação de sistema operacional. Ou seja, aquele momento em que a máquina ainda está com a TI e a TI tem uma necessidade de agilizar a preparação dessa máquina para colocar à disposição do usuário final. Então, normalmente, algumas empresas aí, às vezes, solicitam uma certa urgência na entrega do equipamento, mas levam 10 dias para terminar toda a preparação dessa máquina, no sentido de colocar o sistema operacional, todas as aplicações, inclusive, não só aplicações de mercado, mas as aplicações que são proprietárias da empresa, e também Service Pack, drive de impressora, preparar toda essa máquina para colocar na área de produção, né? Então, quem auxilia a agilizar esse processo é o K2000. E aqui eu já vou estar trazendo alguns números também para você. Por testes que nós já fizemos aqui na Dell, a gente consegue uma redução aí de 40% do tempo de disponibilização das máquinas para o usuário final. E aí, quando eu digo no sentido de recuperação de máquina, assim como instalação de sistema operacional pela rede, eu estou falando não apenas de máquinas novas, mas também aquelas máquinas que estavam em produção, por algum motivo elas tiveram um problema, voltam para a TI muitas vezes, e aí tem custo envolvido de transporte, tempo de usuário sem produtividade adequada, né? Sim. No caso, quando você tem o K2000, você pode ter imagens do sistema operacional das aplicações em cada um dos sites remotos, e você gerencia essa instalação através do K2000 que está no seu data center. Então, já estou pensando aí um pouquinho, no caso, como o negócio de vocês é a logística, acredito que você deve ter aí uma distribuição geográfica. Sim. Né? E talvez o K2000 ele vai te auxiliar e garantir até uma redução de custo aí nesse sentido. Tá? E o pré-requisito para que ele... No caminho... Sim. O pré-requisito para que eu consiga obter esse tipo de administração com o K2000 seria que tipo de máquina? Uma máquina com placa de rede? Máquina de qualquer fabricante, não precisa. Na verdade, assim, o funcionamento, tanto do K2000 quanto do K1000, se você tiver uma estrutura de rede única, perfeito, ele vai funcionar. Mas vamos supor que em algumas localidades remotas você só tenha uma comunicação via VPN que tenha um contato com a sua matriz em determinados momentos do dia. Isso já é o suficiente. Tá? Então, nesse momento em que há a comunicação entre as duas partes, a gente já faz o agendamento de serviços, de gerenciamento, de coleta de informações para que ocorra também nesses horários. Tá, mas na hora, por exemplo, de distribuir uma imagem de sistema operacional para aquela máquina que está numa localidade remota. Eu vou ter um repositório que vai estar nessa localidade remota, correto? Podemos olhar de duas formas. Você pode ter o K2000 como um único repositório, ou você pode ter uma máquina no local que vai atuar como um appliance remoto. Até você não vai precisar comprar um segundo appliance, não. Onde nós vamos utilizá-lo como um repositório daquela imagem. Certo. E aí você vai gerenciar, ou seja, fazer a solicitação de imagem numa determinada máquina através do K2000 da matriz, mas direcionando para uma imagem que está na própria localidade para evitar tráfego de internet, né? Tá. As máquinas Dell, com certeza, já são completamente compatíveis com esse processo. Você mandar essa imagem via rede para essa máquina. Né? Sim, mas máquinas de outros fabricantes você gerencia da mesma forma. Eu gerencio da mesma forma. Tanto máquina... no K2000 mais ambiente, sim.
qual o pré-requisito dessa outra máquina, uma máquina que não é Dell? Um tipo de placa de rede específica que suporte o Wacom LAN? Como seria essa... A questão de suporte a Wacom LAN, ela vai te facilitar, quando a gente está falando mais do Camil, no sentido de gerenciamento de energia, tá? Okay. Porque não tem nada diferente que a máquina tem que possuir para você utilizar o K2000 nela. Você pode utilizar até uma máquina montada, desde que ela tenha um HD e que nós consigamos fazer a relação do client case, já é o suficiente para você gerenciar. Ela precisa ter o client case instalado. Eu não posso pegar uma máquina que está lá na filial, trocar o HD dela e subir essa imagem sem que ela tenha um sistema operacional instalado, pré-instalado. Não, no caso 2000, sim, você pode partir de uma máquina que está sem sistema operacional. E esse é exatamente o objetivo dele, né? É a implantação de sistema operacional e as camadas superiores de aplicação. Ok, então ela está lá bonitinha, sem sistema operacional, só preciso ligar, provavelmente essa placa de rede vai ter que dar suporte a uma conectividade, né, mínima para que ele faça esse deployment da imagem. Exato. Aí o K2000 já vai identificar que é uma máquina que ele não está gerenciando ainda e já vai te disponibilizar a biblioteca de implantação, onde vai ter várias imagens que você previamente já deixou configuradas, né? E quando eu digo imagem, já é o sistema operacional com todas as camadas de aplicação, driver, service pack. Isso. E aí você informa qual que você quer utilizar para aquela máquina específica. E aí o próprio K2000 já vai cuidar da implantação. Maravilha. Certo? Ok, pode ir em frente. Podemos ir para o caminho? Pode. Então tá. Falando então um pouco do Camil, então ela é a solução de gerenciamento do parque de máquinas, ou seja, eu costumo dizer, é quando a máquina já está na mão do usuário final, quer seja, no seu caso aí, um dos armazéns, uma máquina que seja compartilhada, mais de um usuário, ou máquinas dedicadas para cada usuário, independe. A lógica de funcionamento vai ser muito parecida com a do K2000. Uma vez que o Camil é instalado no seu rack, é feita o Camil ele vai fazer um mapeamento de todos os pontos de rede que respondem sobre o protocolo SNMP. No momento em que ele fez o mapeamento, ele já identifica se aquela máquina, se for um desktop, notebook ou servidor, ele já vai fazer a instalação automática do agente case que vai nos auxiliar nesse gerenciamento da máquina em si. Tá? E já começa a fazer a coleta de informações, de inventário de hardware e software. Tá? Ótimo. No caso de máquinas Dell, uma vez que o Camil identificou o service tag daquela máquina, ele mesmo já vai entrar em contato com os servidores da Dell e já vai solicitar as informações de garantia da máquina, quando que ela foi adquirida, com quanto tempo de garantia, para que você já tenha todas essas informações populadas dentro do case. Tá. No caso, quando é máquinas não Dell, a gente tem que fazer uma inclusão ou manual, ou fazer um upload de uma planilha, um XLS, um TXT, onde você tem essas informações arquivadas, para que dessa forma você tenha toda a informação centralizada no que tange a inventário de garantia. Ok. Tá? A partir do momento em que esse cliente é instalado, esse cliente ele vai manter dentro dos logs todas as informações de alteração que ocorreu nessa máquina. Ou seja, desde o momento que alguém tentou abrir a máquina, tirar um pente de memória, tentou fazer uma troca de HD, até uma instalação de um novo aplicativo, se ela foi feita com sucesso ou não, se esse aplicativo está dentro da política de softwares que você deixou também previamente configurado. Então, você já tem como iniciar ele já vai fazer todo esse acompanhamento de alterações que a máquina
está sofrendo, para que com isso você também já consiga definir alguns alertas. Por exemplo, alguém tentou instalar um aplicativo que não está lá na sua whitelist de software, você pode já deixar algumas ações previamente configuradas, que pode ser desde não quero que instale, ou deixa numa quarentena e eu vou observar, talvez pode ser um software que seja para a produtividade da empresa e não tenha licenciamento necessário, ou até, olha, alguém tentou instalar, manda um e-mail para o gerente, para que o gerente tome uma decisão se é um software necessário ou não. Ok. Tá? Então, assim, já começa um pouco da interação ali da TI, deixando pronto alertas para que reduza até já o número de chamados que você teria em função desse tipo de ação do usuário, né? Entrando no segundo ponto, ele vem responder aquela sua dúvida no que tange a gerenciamento de ativos que não foram as máquinas. Máquinas no sentido de computador, desktop, notebook, né? Tá. Então, nesse módulo de gerenciamento de ativos, nós vamos ter como fazer cadastros de ativos por categorias e até vincular muitas vezes um ativo filho a um outro ativo pai, para que no momento em que você retirar esse ativo do seu parque de TI, se retirou o pai, automaticamente o filho também vai ser retirado, né? E também aqui nessa parte de gerenciamento de ativos é como a gente vai ter como informar essa questão de garantia das impressoras, dos switches, nota fiscal de aquisição, inclusive anexar a nota fiscal de compra daquele ativo. Eu vou entrar um pouquinho mais ali na interface para você ter uma ideia de como é que funciona isso na prática. Mas, enfim, aqui a gente já responde a dúvida que você me colocou no início da ligação. Então, isso, porque o meu controle aqui, no setor, por exemplo, eu adquiro, sei lá, memória para um servidor. Custa R$12.000 um kit de memória para upgrade de um servidor. Isso é um negócio que a minha área fiscal, a minha área contábil, ela quer saber onde é que está isso. Ela quer que, assim, a gente não faz isso na prática, mas eles gostariam que fizesse. Bote plaquetinha de patrimônio na memória. Só que isso é um negócio que não tem. Então, eu preciso garantir que isso, olha, tem aqui o servidor, como você falou, você tem o pai e tem ali os conjuntos filhos aí. Eu vou conseguir fazer nesse nível de detalhe, né? Pelo que você está me dizendo. Sim. Inclusive, vincular a localização geográfica. Né? Aonde que é esta memória, em que servidor, que está em qual das localidades. Vai ter como deixar isso registrado. Maravilha. E no momento em que uma área fiscal pergunta para você por que você está tendo que trocar, por hipótese, né, essa memória, a gente também vai ter como pegar, através do próprio case, quantos chamados foram abertos em relação a esse ativo. Porque muitas vezes você vai começar a perceber que, olha, o fornecedor desse tipo de dispositivo, talvez ele não tenha um produto com tanta qualidade quanto o outro concorrente dele, e que eu estou vendo que não teve nenhum chamado para aquela outra localidade do que tem o mesmo equipamento. Sim. Bacana. Por quê? Porque um dos módulos que está aqui dentro do Camil é o módulo de Service Desk. E no momento em que o usuário abre um chamado, ele vai informar para qual dispositivo ele está abrindo o chamado. Então, tanto pode ser um dispositivo, o meu equipamento, digamos, o meu notebook ou a impressora da minha localidade, mas também eu começo também a fazer o vínculo que, olha, essa impressora, estou abrindo um chamado, hoje evidenciando tal problema. Semana que vem, a mesma impressora com o mesmo problema. Ao final de 3 meses, você tem como ele verificar quantos chamados foram abertos, olha quantos tiveram o mesmo tipo de problema, que solução meus técnicos ofereceram, qual solução foi mais eficiente. E vai te dar informações para essas tomadas de decisões, para que a sua equipe seja mais produtiva e assertiva. Ótimo. Tá? Maravilha. Tranquilo até aqui? Até aí tá ótimo. Então tá. Vou voltar aqui um pouquinho. A terceira funcionalidade que é mencionada ali, distribuição de software. Então seria a distribuição de aplicações para todo o parque de máquinas ou para determinado setor. Enfim, a forma que vai ser distribuída, a gente tem como deixar isso
configurada por grupos de usuários, né? Aham. E tanto aplicações de mercado quanto aplicações proprietárias da empresa e também patch de segurança, atualização dos aplicativos, tudo isso a gente tem como configurar dentro desse módulo de distribuição de software. Ótimo. Tá? Uma coisa que é legal é que você tem como já deixar configurado que essa distribuição ocorra num período da noite, período em que não vai ter ninguém ali trabalhando, mas ela vai fazer a distribuição automática e no início do dia seguinte você vai ter um relatório informando quantas máquinas a instalação foi feita com sucesso, quantas não obteve sucesso e qual foi o E finalizado, né? Isso aqui também é bem, agiliza muito para a área de TI. Ótimo. Tá? Acesso remoto está vinculado ao módulo de Service Desk. Na verdade, não vem dentro do case uma ferramenta de acesso remoto, mas a referência que a gente faz aqui é porque nós temos como integrar qualquer ferramenta que você utilize hoje de acesso remoto, inclusive ferramentas gratuitas, dentro do Service Desk para que aqueles chamados de software já possam ser atendidos já num tempo de resposta menor. Ok. Tá? Service Desk, acabei já falando um pouquinho, né? Então, a gente tem uma facilidade de customização que permite que o meu chamado caia para uma fila única e a partir disso seja feito o tratamento do incidente, ou não, eu prefiro que eu tenha um atendimento em cada um dos meus sites remotos, eu quero que o primeiro nível caia nesses técnicos locais, e se ele não conseguiu resolver, que seja encaminhado para uma outra equipe de telecom, de sistema, infraestrutura. Então, isso tudo a gente procura entender o processo atual que o cliente utiliza, né, de tratamento de incidentes, e deixamos isso configurado dentro da ferramenta. Então, eu posso escalonar isso de acordo com o nível de conhecimento da equipe que vai fazer o atendimento? Tipo, eu tenho uma equipe que, tenho um profissional determinado que tem um conhecimento muito forte em Office. Então, eu quero que todo chamado de Office converja para esse camarada. É possível? Sim. Caia numa fila específica, né, daquele especialista, digamos, daquela área. Exatamente. Sim, isso é possível. É isso que eu mencionei, que pode cair numa fila única ou você distribuir em filas distintas de acordo com o tipo de chamado e até mesmo qual o nível de prioridade. Né? Então, um chamado de servidores da minha unidade que me gera uma receita mensal alta. Bom, ele vai ter prioridade sobre qualquer outro. E também por tipo de usuário. Olha, quem for do grupo diretoria entra com uma prioridade mais alta do que o grupo gerente, o grupo administrativo, enfim. Tá? A gente tem como configurar todos esses tipos de fila, categorizando por nível de criticidade, se afeta uma pessoa, um departamento ou a empresa inteira, por tipo de problema, por grupo de usuários, em diversas segmentações ali que podem ser feitas. Ok. E também, no momento em que o analista faz o atendimento, ele já tem como cadastrar também qual a solução que ele deu para aquele problema. Então, a gente vai alimentando uma base de conhecimento que vai auxiliar no atendimento deste mesmo tipo de problema que ocorra futuramente. Ótimo. E o usuário final tem acesso a uma espécie de self-service nessa base? Existem duas interfaces, tá? Uma interface que é disponibilizada para o usuário e... Deixa eu até verificar... Não, eu vou te mostrar na sequência. Uma interface para o usuário onde ele faz a abertura de chamados e acompanhamento dos chamados que ele mesmo abriu e que estão pendentes de atendimento. E nessa interface do usuário, você também já tem como deixar disponível, por exemplo, os aplicativos que são utilizados e homologados pela empresa. Então, aquela situação do Adobe Reader, o Java atualizado, que Java é uma coisa que todo dia tem atualização, né? Uma coisa incrível. O antivírus que a empresa utiliza. Então, você já tem como deixar uma biblioteca de aplicativos disponíveis, que o usuário mesmo pode ir lá fazer a instalação, reduzindo também aí chamados para a área de TI. E também, essa pergunta foi em relação à base de conhecimento, né? Isso. A base de conhecimento ou ao número de chamados que a pessoa fez? Não, a base de conhecimento. Eu quero saber se... o usuário fez um chamado, a nossa equipe foi lá, atendeu.
E aí ela identificou que eu tenho uma incidência alta daquilo. Por exemplo, configuração de Outlook. Tá? Uhum. Daí a minha equipe cria uma espécie de how-to lá, e quando o cara vai abrir um chamado, ele já é direcionado, olha, você já verificou esse how-to para fazer a configuração? Perfeito. Perfeito. Isso é possível? Então, sim, é possível nessa interface do usuário também. Tá? É como seria um FAQ, né? As perguntas com maior frequência que são feitas. Né? Isso. Pode ficar disponível. Porque aí dentro daquela categoria se apresentam algumas opções para o sujeito. Olha, tipo quando você entra num site de comércio eletrônico, você está vendo um DVD e o cara te mostra um home theater. Está relacionado lá. Uhum. Onde ele pode verificar, já testou se o ponto de internet está conectado na máquina. De repente o cabo de energia. Dicas. Isso. Não, sim, nessa interface do usuário você pode também deixar isso disponível. Ótimo. Tá? Porque a interface é totalmente web. Você vai perceber que ela é muito flexível em função de ser uma ferramenta que já vem com vários wizards, a interface é web e o nível de customização que isso nos permite é bem interessante. Ótimo. E o último ponto ali que é mencionado, o gerenciamento de energia. Então, é um módulo que uma vez configurado, você tem como deixar informado ali, olha, todos os dias a partir das 7 da noite, quero que minhas máquinas sejam hibernadas automaticamente, e às 7 da manhã do dia seguinte, volte a funcionar. Ok. Para trazer exatamente a economia de energia, que a gente sabe que hoje é, em geral, o terceiro maior custo que as empresas possuem, né? A energia elétrica. Essa programação leva em consideração a utilização do usuário, porque às vezes você tem um setor que normalmente ele encerra às 7 da noite, mas eventualmente o usuário ficou trabalhando até mais tarde. Quer dizer, vai chegar às 7 da noite e vai hibernar, ou a atividade desse usuário na máquina vai impedir que ele hiberne até ela ficar inativa? Nesse módulo, você tem essa possibilidade de colocar algumas configurações do tipo, quando chegar esse horário, eu quero que apareça uma tela para o usuário perguntando se é possível ou não, né? Ou não, eu quero que automaticamente, não interessa o que ele está fazendo, é mandatório. Então, na tela que você configura, você já indica isso, customiza mensagem para o usuário final, esse tipo de coisa. Bacana. Tá? Tudo isso que eu comentei no Camil, então você vai poder gerenciar tanto máquinas Windows, Macintosh, Linux, as distribuições Red Hat, SUSE e Ubuntu, tá? E ambientes VDI. O CentOS é da mesma família do Red Hat, né? A versão gratuita do Red Hat. Eu consigo gerenciá-lo também? Então, essa pergunta ela é bem frequente. A minha resposta é a seguinte: nós já temos testes aqui, funciona, só que ele não é homologado. Okay. Então, assim, se você ligar para a nossa área de suporte e informar, olha, eu estou usando o CentOS, o meu tech suporte não vai ter como te apoiar. Porque, por enquanto, as distribuições que são homologadas são essas 3. Ok. Mas nada impede também que mais para frente ocorra, porque só para você ter uma ideia, até então nós só gerenciávamos máquinas com Red Hat. Na distribuição, no release que está saindo agora no mês de outubro, que está entrando em vigor a homologação também de SUSE e Ubuntu. Tá? Então, isso é uma coisa, como é um produto Dell, periodicamente são feitas essas atualizações, e a nossa área de engenharia até... É um produto que, assim, a Dell adquiriu sempre a Case em 2010, né? A gente percebe que é uma linha uma equipe que tem escutado muito o feedback dos clientes para o desenvolvimento das novas funcionalidades. Sim. No momento em que o mercado também está solicitando muito um sistema operacional específico, aí essa equipe analisa a viabilidade para lançar o próximo release. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma necessidade de direcionar os custos
de toda a minha operação de TI. Por exemplo, alocar os custos de um determinado equipamento, de um determinado conjunto de equipamentos, para um centro de custo específico, de um cliente ou um centro de custo administrativo. Eu tenho como fazer isso na ferramenta? Alô, sua voz está sumindo, Oi. Júnior. Ei. Oi. Está me ouvindo? Agora voltou. Tá. A minha Sim, pergunta agora sim. Okay. Minha pergunta é o seguinte, eu consigo alocar os custos envolvidos no gerenciamento, na manutenção desses equipamentos para determinados centros de custo ou centros administrativos? Isso não vem nativamente na ferramenta, tá? Mas é algo que a gente pode customizar, até porque a base de dados, tanto do Camil quanto do K2000, ela é MySQL. E a opção por esse tipo de base de dados aberta é exatamente para que permita com que o cliente faça customizações de acordo ali com a necessidade que cada empresa possui. Uhum. Tá? Então, até tem clientes nossos que fizeram aquisição, por exemplo, para fazer o controle de custo de economia de energia elétrica. Nativamente, o que a gente não tem como lançar ali o valor de quilowatt-hora. Só que a gente tem como controlar quantas horas o equipamento ficou hibernado e o desenvolvimento, a parte, né, de linhas ali de código de MySQL, permitiu desenvolver queries que ficam disponíveis nos relatórios aqui dentro da console case. Então você acaba gerando essa informação aí automaticamente. Isso. Algo tipo, se eu fosse fazer isso com a minha equipe, eu controlo a quantidade de horas que levou cada chamado e atribuo um custo hora para ela. Exatamente. Até, por exemplo, para você saber quais foram os chamados atendidos dentro do SLA, combinado ali entre a empresa, porque às vezes isso daí também vai ter uma alteração de custo. Então, a gente tem essa documentação, porque ontem ainda um cliente me solicitou isso, posso te mandar para você dar uma lida ali. Tem como customizar esse tipo de situação também. Bacana. Tá? Você já está visualizando o meu browser com a interface inicial do case? Sim, estou visualizando, sim. Tá. Então, assim, como eu estou pegando aqui, esse ambiente que eu vou acessar agora é um ambiente de testes da Dell, que fica na Dell Califórnia, tá? Então talvez até algumas vezes fica um pouquinho lento, mas é em função da localização. Mas aqui você vai ter uma ideia da interface como um todo da ferramenta, inclusive depois eu posso te mandar esse endereço para que você mesmo, após a nossa conferência de hoje, você individualmente navegue um pouco por ali para conhecer um pouco melhor, tá? Porque esse espaço está disponível para os nossos clientes. Beleza. Então, interface que pode ser totalmente customizada, com o logo da empresa, enfim. O método web é tudo muito, muito tranquilo a gente fazer essas customizações, né? Certo. Na interface inicial, nós costumamos assim, configurar um dashboard que já traz alguns indicadores que são mais relevantes para cada uma das empresas. Nesse caso aqui, como exemplo, a questão de conformidade de licença é das informações que nós temos. Não sei se hoje você também tem essa dificuldade, mas muitos clientes têm utilizado o case para saber, hoje, eu tenho licenças a mais, a menos, e também, por exemplo, se eu preciso fazer uma realocação, eu suspeito que um determinado usuário não tenha uma usabilidade tão grande de um software como Project, por hipótese. Como é que eu posso comprovar se esse usuário está utilizando o Project ou não? Então, o case ele acompanha quantas vezes a aplicação ficou aberta durante os últimos 30 dias, por quanto tempo a aplicação foi aberta, porque a partir disso você tem evidências para conseguir fazer o remanejamento de uma licença. Gerando uma economia, né? Não ter que fazer uma compra nova porque tem um usuário que está instalado e não está utilizando.
Outros exemplos aqui, né? Gerenciamento operacional, como está a distribuição hoje, progresso de tarefas. Então, aquele caso que eu citei de deixei uma distribuição de software programada para hoje à noite, amanhã de manhã você já entra aqui, já verifica quantos foram feitos com sucesso, quantos tiveram problema, para tomar as ações necessárias. E outros exemplos aqui de indicadores também. Essa interface aqui, ó, observa que nessa etapa, no menu superior, tem os menus principais conforme eu estava mostrando lá no PPT. Então, primeiro eu gosto de mostrar que essa parte de inventário, que é a base de tudo, né? Onde tudo começa. Você vai perceber que o nível de informações que ele traz é bem detalhado, inclusive chega a um aspecto de espaço em disco que a máquina possui, alocação de memória, para que a partir disso você também tenha como fazer um acompanhamento. Tem alguma crítica que você não pode exceder 80% de espaço em disco, enfim, para receber alertas, pode ser por e-mail, por SMS, ou na própria tela aqui da console de gerenciamento, né? Estou de volta, pessoal. Aqui eu peguei uma máquina Dell. Tá ok, Clério. Eu peguei aqui uma máquina Dell. Fica à vontade, tá, pode avançar. Certo. Onde ele está me trazendo aqui todas as informações, desde chassi, o IP da máquina. Aqui a gente pode também colocar essa questão de localização física vinculada ao perfil de IP. Tá? E outras informações, como impressoras que essa máquina tem vinculada, interface de rede, se o agente do Camil está instalado ou não. Então, pode perceber que aqui tem diversos outros menus que vão nos trazer as informações referentes a esta máquina específica, né? Então, quais são os aplicativos que estão instalados, alguns campos customizados de inventário, nesse caso aqui, ó, a gente customizou alguns campos para fazer a detecção de se o processador era uma máquina com processador vPro ou não. Tá? Então, isso é uma facilidade também que o Case oferece de você deixar filtros prontos para que te traga algumas respostas mais rápidas. Então, até costumo citar como exemplo, como é que a gente vai fazer uma identificação de uma licença que veio vinculada a uma máquina, ou seja, uma licença OIM. Como é que eu diferencio ela em relação a uma licença Open ou qualquer outra modalidade de licenciamento por volume, né? Então, nós temos como customizar um scriptzinho, deixar já pré-pronto para que você tenha essa informação bem fácil. E outras informações, ó, de patch de segurança, processos que estão rodando neste exato momento, processos que vão ser startados, serviços ativos, labels que eu também já deixei definidos nas máquinas, do tipo, eu quero verificar quantas máquinas tem no meu parque nesse momento, que sejam o Windows 7 que estão com o Service Pack mais atualizado, para que eu tenha uma ideia do trabalho que a minha TI vai ter que ter para atualizar as demais máquinas e elas não ficarem vulneráveis. Vamos definir alguns labels também nesse sentido. Tá. O aspecto de segurança, ele também traz algumas informações e até depois lá no menu, a gente tem um menu específico para segurança que nos permite, por exemplo, eu quero, de acordo com as recomendações da segurança, fazer, tendo uma interferência, não sei exatamente de onde que vem esse barulho, mas se alguém... melhorou. Nessa área de segurança, a gente tem como fazer testes de vulnerabilidade em todo o parque. Você me dá só e trazer relatório. Ok. Só um instantinho. Ok. Deixa eu só mudar de sala aqui, porque eu acho que estão fazendo bagunça aqui. Só tá quebrando tudo aí, gente. Os caras estão mexendo no telhado aqui, andou vazando aqui, cara. Tô Ixi, lasqueira. corrido. Deixa eu ir aqui para dentro do data center, que é uma área mais fechada. Deve estar melhor. Sheila, pode continuar. Tá certo. Bom, eu estava só para complementar aqui, nesse módulo aqui depois de segurança, a gente tem então como fazer testes de vulnerabilidade
em todo o parque, para que a partir disso a gente tenha um relatório consolidado de acordo com a ISO de segurança, o que eu estou vulnerável e qual o impacto que essa vulnerabilidade proporciona ao meu ambiente de TI. E também no módulo de segurança a gente tem como fazer distribuição de patches de segurança para todo o parque ou para parte dele, verificar acesso dos usuários ou de grupos de usuários, enfim, tudo que se refere à segurança da minha rede. Tá? Ok. Concluindo aqui ainda no módulo de inventário, a questão de update das máquinas, então o que for Dell também tem essa facilidade, porque o próprio case já vai informar o que a Dell sugere de update. Tá? O que for de outros fabricantes, você vai ter um trabalhinho adicional de buscar na internet e colocar aqui disponível. E logs. Então aqui faz acompanhamento de toda e qualquer alteração que ocorreu na máquina. Assim como alterações também de ativos. Tá? Pode ter, aqui você tem como fazer a vinculação de ativos a esse dispositivo aqui especificamente. Ok. Tranquilo aqui? Tranquilinho. Tem alguma dúvida? Não, aí tá bem tranquilo. Alô? Oi. Então tá bom. O que vem para a parte Indo de aqui para essa área de... Oi. O que vem para a parte de inventário, basicamente, é aquilo que ele mapeou automaticamente e aquilo que tem o cliente, né, do case instalado nas máquinas, correto? Instalado, exato. Beleza. Exatamente. E aí, um ponto até que eu esqueci de comentar, o ciclo de ativação desses agentes, ele sai de fábrica para que esses ciclos ocorram a cada 2 horas. Então, o que acontece? Se você quiser, nós temos, na verdade, esse tempo de 2 horas ele é configurável, né? Mas se você quiser ter um acompanhamento dentro desse período, olha, de qualquer alteração que ocorreu na máquina, quer seja de hardware ou de software, você tem como praticamente em tempo real, né? 2 horas é um tempo bem reduzido. A gente pode também alterar esse tempo para um tempo menor ou maior, de acordo com a necessidade. Tá? Tá. E aqui traz uma lista de software. Desculpa, consumo de? E o consumo de banda desses caras dentro da rede, desses agentes? É muito baixo. É muito baixo. O agente em si ele é muito leve e essa possibilidade também de ajuste no horário, 2 horas é um tempo alto ou baixo, ela é em função para, de repente, você perceber que, olha, está me degradando muito, eu quero aumentar esse período de ativação, porque para mim 2 horas é um tempo pequeno, eu tenho a possibilidade de trabalhar com um tempo muito maior. Por isso que a gente faz a alteração. Tá? Ok. Nessa aba aqui de software, a gente passa a ter uma visão de todos os aplicativos que estão instalados nas minhas máquinas, por número de computadores, versão, qual que é o distribuidor, e também temos como incluir aqui alguns campos adicionais, de acordo com a necessidade, né, para fazer um acompanhamento de todos os aplicativos. Essa parte aqui está totalmente vinculada à nossa área lá de ativos, onde depois a gente vai ter um relatório de conformidade de licenças de software. Ok. Nesse módulo aqui de processos, é porque dentro do case nós temos como automatizar alguns processos, vamos dizer assim, e são aquelas atividades que, para ser executadas, você quer que execute alguma anteriormente. Tá? Então, olha, eu vou instalar um determinado aplicativo. Depois que instalar esse aplicativo, eu quero que inicie a instalação do Service Pack dele. E depois disso, eu quero que rode um script para fazer o teste se o aplicativo está funcionando. Tá. Então, aqui, nesse caso, como é uma versão, um ambiente de teste que é disponível para todos os usuários, essa opção onde está Choose Action, ela está indisponível, mas no produto real, claro que ela estaria disponível para que a gente faça essa vinculação de processo. Tá? Tranquilo até aqui? Tem alguma pergunta, Júnior? Não, aí tá beleza. Então tá, eu vou passar lá para a parte de ativos, que eu sei que você deve estar ansioso por essa parte, já que você me perguntou logo no início.
Então, assim, ó, aqui nessa área inicial, na verdade, aqui na segunda linha nós temos como cadastrar vários tipos de ativos. Sim. Que seriam, bom, meu ativo do tipo equipamentos de telecom, meu ativo do tipo software, do tipo impressora, switch, e até mesmo se você quiser outros ativos que a ver com TI, como frota, ou a mesa, telefone, cadeira, enfim. Exato. Então, aqui pode criar N tipos conforme a sua necessidade, né? Uma vez criados esses tipos, o cadastro ele é feito nessa primeira... Ele é feito nessa primeira... Aqui, estou voltando nela. Onde aqui os ativos ficam disponíveis e já informando o tipo, ó, tem que informar localização física, departamento, centro de custo vinculado, usuário. E te digo que essa interface também é totalmente customizada. Eu vou entrar aqui num ativo específico de monitor para você ter uma ideia um pouco melhor. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a informação do tipo, nome, no caso aqui, fabricante, né, do motor, a máquina que está vinculada, se tem algum filtro ou não. Se tiver informações referentes à garantia, lançaríamos aqui. Histórico, aqui estamos tratando dessa questão de incidentes, ou seja, de repente é um ativo monitor, quantas vezes esse ativo já voltou para a minha área de TI para dar suporte a ele, ou estava algum problema, eu tive que mandar para a garantia. Então você começa também a controlar a qualidade dos produtos e dos serviços dos seus fornecedores, né? Porque tudo isso fica vinculado a cada um dos ativos. Tá? No momento em que você já fez o cadastro de ativos, para fazer esse input das informações de ativos, a gente pode também fazer uma importação, tá? Que você já tenha esse arquivo lá em formato CSV. Eu posso preparar uma planilha e subir esse arquivo para importar os dados. Ótimo. Exatamente. Tá? E o módulo aqui de MIA que vai nos dar o aspecto de conformidade de licenças. Essa interface aqui que eu estou te mostrando, ela está em inglês, mas os clientes do Brasil já recebem ela totalmente em português. Certo. Tá, então já facilita. Assim como suporte técnico é feito pela Dell Brasil mesmo, então já é a nossa equipe aqui de Tech Suporte que dá suporte consultivo para todos os clientes, né, em português. Aqui é o nosso relatório onde revela as verdades, né? Quantas licenças, quantos produtos, quantas instalações eu tenho licenciada, quantas estão em uso e posso colocar também quantas estão, digamos, instaladas e não licenciadas, para que você possa dormir tranquilo ali de que no aspecto de licenciamento, se tiver uma auditoria, está tudo certinho. Certo. Certo? Você pula aqui de distribuição. Então, entrando no módulo de distribuição, aqui a gente tem como fazer um gerenciamento de todas as instalações, por versão, por tipo de aplicativo, por máquinas, e já deixar também programado para um determinado horário essa distribuição ela venha a ocorrer. No momento em que eu clico aqui, eu vou informar onde está esse aplicativo, e até mesmo se é um aplicativo que ele requer o lançamento de algumas variáveis para que seja dada continuidade, nós temos como deixar tudo isso aqui configurado, mais especificamente nessa área aqui, ó, de comando de instalação, uma instalação default, ou eu quero fazer uma instalação customizada, onde eu vou configurar algumas informações que serão solicitadas durante esse processo, né? Certo. Então, a gente tem como deixar tudo isso já previamente cadastrado aqui, por nome de máquina, por número por range de IP, perfil de usuário, enfim. A forma como você vai fazer isso, a gente tem diversas maneiras. E aqui é um exemplo da mesma maneira que você permite distribuir, ele permite remover também? Exatamente. Tanto distribuição quanto a remoção. Ótimo. Tá? E aqui é um daqueles casos que você me perguntou em relação a IBER na máquina,
se aparecia uma tela para o usuário, se ele quiser continuar trabalhando, né? Esse aqui é um dos casos, ó, onde a gente também, durante a instalação, tem como perguntar para um usuário. Então, quero deixar uma mensagem pré-configurada. De repente, olha, estou num trabalho, missão crítica, não quero que instale nada agora. Você deixa aqui uma mensagem pré-instalação e pós-instalação também. Tá? Aqui tem várias outras opções, ó, de sincronização de arquivos, o Oiconlon, que é a questão de hibernação, aplicação e sugestões de updates dela. Não vou entrar em detalhamento aqui delas, mas depois até vou te mandar esse link, você pode vir aqui, entrar em cada uma delas. Ok. A parte de scripts. Hoje já vem com mais de 25 scripts previamente disponíveis, que são os scripts mais comuns que as empresas utilizam e que você pode também fazer a distribuição para todos os seus usuários ou forçar a aplicação desses num momento durante o horário comercial mesmo. Tá. Então aqui é um formato bem simples, ele já vem uma série de scripts que você pode usar como modelo. Se você quiser desenvolver separadamente e simplesmente lançar aqui, isso também é possível. Então peguei um caso aqui de tá fazendo check-in, né, forçado. Só para você ter uma ideia de campos níveis, suas customizações também. Eu quero que execute esse script em determinado perfil de máquina, que é só Windows, só Mac, é só Red Hat. Tá. Tem alguma limitação de instalação. Deixa eu ver se configurar aqui, ó. Horário que vai rodar. Tem alguma pendência, política de segurança, enfim. Está tudo aqui. Módulo de segurança, como eu comentei inicialmente. Ó, aqui eu posso fazer a detecção do determinado aplicativo e configurar para que ele faça a desinstalação. E, na sequência, uma instalação de um aplicativo novo, como é o caso, por exemplo, quando vai trocar a plataforma de fornecedor de antivírus, né? Quero que desinstale o anterior e instale o novo. Configura por aqui. A lista de patches de segurança. Os reportes pré-configurados sobre o que está configurado no sentido de segurança da informação, scripts que estão rodando, máquinas vulneráveis. Certo. Tá? E alguns indicadores também aqui que são interessantes para a área de TI. Depois eu entro aqui na parte de Service Desk. Lembrando, essa aqui é a interface de administração. Eu te comentei que tem duas interfaces, a outra é de usuário, né? Ela é bem mais simples, claro, mas é uma interface web também. Então, nesse caso, ele está configurado para que todos os chamados caiam numa única fila. Tá? Mas a gente tem também como fazer a configuração para cair em filas distintas. E aqui já me mostra prioridade, status de atendimento, quem submeteu, quem é o proprietário desse chamado. Eu vou entrar em algum deles aqui. Vamos ver se aqui tem. Esse aqui é a configuração dos campos para abertura do ticket. Tá? Então, ó, o impacto é uma pessoa, um departamento ou a empresa inteira, categorização, status, prioridade, porque a partir daqui a gente tem como configurar direcionamentos diferentes para cada um dos tickets, né? De acordo com o impacto que ele está gerando, de acordo com o usuário, etc. Biblioteca de software é aquela área que eu te comentei que o usuário final vai ter acesso a alguns aplicativos que você, como TI, já deixou homologados, ou seja, aplicativos que o próprio usuário tem como instalar. E base de conhecimento, respondendo aquela outra dúvida que você também me colocou. Uma vez configurado, uma vez, digamos, populado de informações,
você depois vai ter como fazer a publicação também para o usuário final, ou, se for algo muito específico de TI, só para os usuários de TI. Certo. Tá. Cadastro de usuários. Acho que é importante citar aqui, se você hoje tiver bem implementado, isso agiliza bastante a configuração do case, mas não é um pré-requisito essencial. Tá? Então, a gente pode utilizar os grupos e cadastro para AD, mas se a empresa não tem AD, a gente tem como fazer essa configuração mais manual. Leva mais tempo, mas não é nenhum impeditivo de uso do case. Beleza. Algumas regras de uso da ferramenta, especialmente no que tange aí a Service Desk, restrições de acesso, quem visualiza o quê, né? Sim. E configuração final permite a gente mudar aqui alguns menus e também criar alguns processos como do tipo, olha, quando eu contrato alguém, o processo a pessoa foi contratada, o RH mandou informações tais do novo funcionário. Então, eu vou ter que criar uma conta de e-mail, vou ter que habilitar os sistemas. Então, você cria esse processo como um workflow para que ele seja executado e o processo seguinte só inicie depois do anterior ter sido 100% atendido, né? Aham. Então, aqui, outros casos que também têm sido bastante usado, o processo de compra. Você tem que passar por um gerente que vai aprovar, depois vai para compras, é orçado, e quando o produto chegar, a TI tem que saber dessa informação. Também tem como configurar por aqui. Maravilha. E na área de reports, hoje a ferramenta já sai daqui da Dell com mais de 90 reports disponíveis, que são esses mais utilizados por todas as empresas, alguns exemplos. Esse de conformidade de licenças é um deles. Quais as máquinas que vão vencer a garantia nos próximos 180 dias. Quais as máquinas estão apresentando vulnerabilidade ou não estão com Service Pack e tal instalado. Enfim, tem vários exemplos aqui. Sempre ele gera nesses 3 formatos. A gente pode criar categorias diferentes aqui para funcionalidade, né? Ótimo. Eu vou entrar em um deles só para você ter uma ideia de interface, porque ele gera esse ambiente que é de teste. Cada dia que eu entro aqui, ele tem coisas diferentes. Uhum. Ó, ele já gera aqui na própria tela. Tá. Tudo também pode ser customizado, né, com o logo da empresa. Okay. E, nesse caso aqui, é um relatório de compliance, trazendo todas as informações que nós já tínhamos gerado ali no relatório inicial. Tá. O agente, ele chega a coletar informações do log de evento das máquinas, por exemplo, no caso de servidores, para que a gente consiga lançar alertas em caso de falha de HD, alerta de segurança para algum tipo de acesso indevido, tentativa de acesso, tentativa de log com conta. Ele chega nesse nível de detalhe? Sim, ele faz sim a leitura dos logs e depois do agente, do cliente instalado, ele mesmo vai acompanhar qualquer tipo de alteração, né? Só que acontece o seguinte, a gente nunca pode esquecer que no caso de servidores, muitas vezes a gente quer fazer um monitoramento em tempo real. E o Case não é uma ferramenta de monitoramento, e sim de gerenciamento, né? Então, no caso de servidores, a Dell hoje, nos servidores atuais, que é a versão 12G, todos os servidores da Dell já saem de fábrica com uma aplicação que se chama Dell Open Manage. Não sei se você, de repente, talvez já utilize, porque na versão 11G de servidores também essa aplicação já estava disponível. E o Dell Open Manage é a solução que a Dell sugere para monitoramento dos servidores, no sentido de como é que está a questão de uso, espaço em disco, uso de alocação de memória física, como é que está o acompanhamento de placa de rede, se ela está sinalizando algum alerta de possível problema. Quem monitora isso é o Dell Open Manage. E claro que por ser o produto Dell, o Open Manage ele trabalha integrado com o Case. Então, o que acontece? No momento em que o Open Manage identificou qualquer um desses incidentes no servidor,
Se ele está integrado com o case, ele automaticamente já abre um chamado no Service Desk, de acordo com uma categoria específica, um impacto já alto, para que a área de TI já tome uma ação antes mesmo do problema venha acontecer. Então, é uma peculiaridade, porque assim, às vezes algumas empresas falam, bom, se ele gerencia, ele monitora. Não, o case ele só gerencia. Tá? E como eu comentei, assim, como o ciclo do agente ele ocorre de 2 em 2 horas, esse gerenciamento ele não é em tempo real. Né? Então, por isso é que o Open Manager ele acaba complementando para a parte dos servidores, que normalmente é o que a gente tem uma necessidade de monitorar em tempo real. Né? Isso. Bom, de maneira geral, Júnior, eu passei aqui por todas as áreas, dos módulos disponíveis dentro do Camil, né? Tá. O K2000, ele segue a mesma lógica de produto, no sentido de interface, de facilidade de gerenciamento. Se você depois tiver interesse, a gente até pode também fazer uma apresentação para você, que é um produto que também é bem interessante. Tá. Mas eu deixo aí o espaço agora para você me fazer mais perguntas, enfim. Se quiser que eu volte em algum dos tópicos aqui abordados. Tá, vamos lá. Nessa ferramenta, então, no Camil, eu consigo fazer toda a gestão do ciclo de vida de um determinado item dentro da área de TI, do início ao fim. Desde o momento em que ele é adquirido, cadastrando ali o seu número de série, ou o service tag, enfim, toda a nota fiscal, o valor de aquisição, de repente, na entrada desse item, até o ponto em que ele é descartado. Quer dizer, ele é ou vendido, ou ele quebrou e a gente vai jogar fora, desativou por obsolescência. Isso está correto? Exato. Tá. Correto. No módulo ali de ativos, né, é o que nos permite fazer isso. E mesmo ativos que, digamos, já foram descartados pela empresa, você mantém eles cadastrados, mas existe ali um status do tipo inativo, tá? Para que você também não perca o histórico de bens anteriores, né? Tá. Da mesma forma com computadores, tá? Porque o licenciamento do case ele é por número de nós gerenciados. Ou seja, nós contabilizamos o número de desktops, notebooks e servidores. Mas aí você vai me perguntar, bom, mas Sheila, e quando eu estiver trocando meu parque de máquinas, eu vou ter que comprar mais nós? Então não, na verdade nós vamos inativar aquelas máquinas, elas permanecem no seu histórico, mas com status diferente. Nós vamos alocar os nós de case para as novas máquinas que você está colocando no seu parque. Ok. Então mantenha aí todo o histórico ao longo dos anos. Tá. Isso no caso de eu estar fazendo a substituição. No caso de eu estar acrescentando novos nós, aí eu preciso adquirir licença para novos nós, é isso? Exatamente. Tá. Ok. Eu acho que está bem tranquilo, a ferramenta parece ser muito interessante. Eu vou continuar depois a parte comercial com o Clério, a gente vai se falando, a gente está avaliando a implementação do Camil. E depois eu continuo a parte comercial, que aí é custo, quanto custa cada nó, aí a gente vai conversar depois. Beleza. Ô, Júnior, você tem uma previsão para isso ou você está avaliando produtos ainda? Ô Clério, eu estou avaliando essa solução da Dell, tá? Tem uma solução da Aranda, o pessoal da NTX, com uma solução da Soft Expert. Certo. E o que chama, gente? Desk alguma coisa. Agora Entendi. tem um quarto item aí que agora me fugiu o nome aqui. Tá? Beleza. A gente está fazendo esse levantamento ao longo desse mês. Né? Eu
quero apresentar uma ferramenta que a gente vai indicar ao Landesk, tá? Entendi. Eu quero apresentar depois uma ferramenta que a gente vai indicar para aquisição no final desse mês. Quer dizer, hoje nós já estamos aí no dia 17, então... Mas o Landesk você quer avaliar também? Eu tô querendo... O Landesk a gente ainda não